Crianças aprendem pelo exemplo e não pela nossa fala. Não adianta a gente comer um monte de porcaria e querer que a criança tenha uma alimentação saudável. Gente, aproveitei a Júlia aqui hoje para a gente falar sobre um tema que aparece corriqueiramente no consultório da pediatria, a recusa alimentar. Doutora, o meu filho não come. Eu queria que ela falasse um pouco das coisas que eu falo em consulta, mas uma Nutri falando, eu acho que tem mais poder. Então, vamos somar os nossos conhecimentos. Para aqueles que estão em introdução alimentar, que se recusam a comer, que não abrem a boca, o que que você costuma falar em consulta? Muita paciência para os pais, principalmente. A gente pensar que é um momento no qual é uma grande novidade a introdução para o bebê. Ele via de uma alimentação num veículo completamente líquido, no qual a gente entrou com uma grande novidade que é criar um hábito de comer, né? A introdução alimentar, ela vai além de nutrir. Eu falo uma frase muito clássica para os meus pacientes, que é assim, a introdução alimentar não é sinônimo de barriguinha cheia. A base ainda vai ser o leite materno ou substituto, no caso, fórmula para alguns bebês. Então, de fato, a gente tem que ter muita paciência, lembrar que a introdução alimentar eu também chamo de uma análise sensorial, no qual a gente tem vários estímulos a serem Uma explorados. experimentação. Exato, onde a gente vai estimular muito questão motora, questão do cheirinho da comida, a cor da comida, então é muita conversa. É com calma, saber que as quantidades realmente são bem pequenininhas, é uma dieta qualitativa, então é qualidade, é o pouco que o bebê experimentar, que seja realmente um alimento puro ali, a fruta, os vegetais, as fontes proteicas de qualidade. O que eu falo em consulta é, os pais, os responsáveis pelo bebê, eles são, o papel deles é escolher os alimentos e definir que horas. Então, a introdução alimentar, ela serve como um marcador de rotina do bebê. Exato. Então, a gente tem que ter esse cuidado de escolher alimentos, né, praticamente in natura, e decidir a hora que vai ser ofertado. E rotina, eu acho que o principal, uma introdução alimentar de sucesso, que os pais estão tranquilos, que os cuidadores responsáveis estão tranquilos, é horário, é rotina. É um pouco de espaçamento entre mamadas, sim, não dá para ofertar a fórmula, o peito, enfim, e logo em seguida já ofertar o alimento. A criança não vai realmente ter uma boa interação com o alimento. Criança sonolenta, criança com sono, rotina um pouco bagunçada, não vai ter uma boa aceitação no momento ali que for ofertar fruta, que for ofertar um pedaço de algum alimento. Fazer uma mescla entre as duas ofertas, saber que tem bebês que realmente gostam de pegar mais, bebês que têm o seu tempo para fazer uma BLW ali, a oferta de segurar. Cada criança vai ter seu tempo e a gente tem que respeitar, porque cada criança realmente é única e é E individual. aqueles? E aqueles que comiam antes e lá para 1 ano e meio, 2, pararam de comer ou têm uma aversão a experimentar? Esses são os que a gente tem que ter mais paciência ainda. E realmente pensar em alternativas de ofertas, mais do mesmo, mas em preparos, e trazer a criança para aquele momento. A refeição não pode chegar sempre pronto, o pratinho sempre pronto ali na visão daquele pequeno, porque aquela forma não está mais funcionando. É um novo estímulo, a gente vai ter que fazer outra maneira de oferta. Então, Ju, como que seria isso um exemplo? Deixa colocar, por exemplo, tem o arroz, o feijão e a carne. Deixa a criança escolher ali se hoje ela quer o arroz, o feijão, se ela quer tem dois vegetais, tem a cenoura e a abobrinha. Filha, qual que você quer? A cenoura ou a abobrinha? Poder de escolha. Esse momento, a questão do neurodesenvolvimento deles está em outro nível. Então, eles precisam ter um pouco da autonomia, né? O momento ali Sim, de eles expressar. querem isso. Expressar a sua opinião, poder de escolha mesmo, que eu tanto chamo. Então, alternativas referente a deixar a criança participar do momento de montagem de prato, primeira questão. E segunda questão, participar do momento também de alguma receita, né? Trazer para a altura dela, deixar abrir um ovo, deixar misturar, coloca a farinha, coloca um pouquinho do azeite, mexe na carne moída, Eu acho trazer para um pouco da bagunça, eu realmente é acho que é muito necessário. importante a gente não substituir. Então, ah, o meu filho aceita super bem macarrão, e só que hoje na minha casa tem arroz e feijão. Ah, meu filho não come arroz e feijão, corre lá e faz macarrão. Isso tá errado. Não. Isso você vai gerar um feedback, então um comportamento que ele vai aprender do que você não quer. Você vai mostrar para ele que se ele recusar alguma coisa que você Vai está ter a oferecendo, substituição. vai ter a substituição. Isso E não é não é isso que a gente interessante. quer. A gente quer reafirmar o que a gente pode fazer de estratégia para aqueles que estão super, super dificultosos, uma dificuldade muito grande nas refeições, criando algo frustrante, até porque a gente não quer que fique algo ruim, algo que a criança tenha uma memória negativa com a comida. A gente quer, vai ser um adulto no futuro. Tudo isso é um investimento para a saúde, para a microbiota, para boa relação com a comida, evitar a obesidade, evitar doenças crônicas. Então a gente não quer nada disso. Então, principalmente uma estratégia para os mais dificultosos é o alimento de segurança, que eu chamo. Então, assim,
A gente vai realizar a oferta, o alimento de segurança do meu filho é arroz. Gosta muito de arroz, mas hoje eu quero que ele experimente a cenoura, a abobrinha. Vamos fazer um arroz colorido, então? Vamos colocar, olha, filho, aqui tem o arroz, que é o seu alimento de segurança, mas hoje a gente vai experimentar a cenoura junto com o arroz. A gente pode pensar em alguns, estipular na semana, um momento no qual o alimento de segurança vai entrar com o alimento novo, que é a criança aceitável durante a introdução, mas após um ano e meio começou a negar. Estratégias de realmente preparos. A gente trazer Muito uma legal. base ali do que a criança já gosta bastante com o que a gente quer que ela experimente. Lembrar, tanto na introdução alimentar como depois, não substituir, não distrair a criança para comer e respeitar a saciedade, então não forçar. É Perfeito. muito importante, esses 3 pontos são muito Os importantes. sinais de quando a criança está saciada e quando a criança realmente está com fome. Quando a criança está saciada, é muito claro da gente saber que ela já alcançou ali, não tá mais com fome, já se alimentou o quanto ela alcançava naquela refeição, o que foi possível naquele momento. E na próxima refeição a gente tenta de novo. Ela perde o interesse, né, quando ela tá Exato. saciada, ela Virou o rostinho, fecha a colocou a boca. mãozinha, já tá desconfortável no cadeirão, não quer mais ficar ali. A gente tem que respeitar. O que a gente fala de cadeirão, às vezes os mais velhos ficam inquietos no cadeirão, não querem, porque eles querem autonomia. Uma mesinha baixa, A uma altura cadeirinha, deles. dá autonomia. Não sair igual louca com a colherzinha e o prato atrás da criança, mas E fazer ele voltar, né. E um ponto também muito importante é a família junto. Acho que assim, a criança vai comer, deixa ele no canto dele comer, depois as pessoas, a família, o restante da família come. Não, traz para perto, o caldeirão perto, a criança tem que estar perto, vendo toda a rotina familiar. A alimentação é um ato comportamental extremamente relevante. A gente vai comer em todas as refeições durante muito tempo. Então a Maravilhosa. gente tem que trazer a criança para perto, não exclui, não coloca em outro momento, dentro do possível, da dinâmica de cada família. A criança precisa pelo menos ter uma refeição ou outra junto com os pais, junto com a avó, junto com o cuidador, né, que tá ali junto, ver você comendo e ver, porque você é o grande exemplo, né? É o espelho. Crianças aprendem pelo exemplo e não pela nossa fala. Não adianta a gente comer um monte de porcaria e querer que a criança tenha uma alimentação saudável. Isso funciona por um tempo. Depois, quando ela percebe, Não, traz pro mercado, leva pra feira. Traz pra higienizar os alimentos. Coloca os menorzinhos, coloca a altura na cozinha quando você estiver manuseando, fazendo um omelete. Deixa ver, conversa sobre a comida. A criança precisa de entendimento. Não é só o prato chegar pronto na visão dela. mandem as suas dúvidas. A Júlia tá aqui comigo. Beijo.